1 Coríntios capítulo 10. Quem achou? Quem está procurando? Vamos ler a palavra de Deus. Só apenas um versículo. Versículo número 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir a colaboração da igreja para que todos possam ficar bem atentos acerca do que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. O tema dessa doutrina é fidelidade e vigilância à luz da experiência do passado. Vou repetir: fidelidade e vigilância à luz das experiências do passado. A história do povo de Israel no deserto serve como espelho para a nossa caminhada cristã hoje. Paulo nos alerta para aprendermos com o passado, evitando armadilhas espirituais que podem nos afastar de Deus. Assim como Israel enfrentou provações e tentações, nós também devemos estar vigilantes para permanecermos fiéis em nossa fé. E queremos fazer 3 observações. A primeira, aprendendo com as experiências dos que vieram antes. Diga assim: aprendendo com as experiências dos que vieram antes. Observe que em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo de 1 ao 5, acompanhe com sua Bíblia aberta. Observe que diz o texto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ao olhar para a jornada do povo de Deus no deserto, podemos identificar lições importantes que dividem em 3 pontos essenciais. E o primeiro ponto, a presença de Deus em meio às provações. Paulo lembra que todos passaram pelo batismo e pelo mar, que simbolizam a proteção e a salvação de Deus. O versículo 2 diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Deus estava com eles mesmo nas dificuldades. Esse texto em que nós estamos meditando nesta noite, Paulo diz que serve de figuras para nós hoje. Foi escrito para servir para nós como figuras, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, olhando os exemplos ou erros
de nossos pais na fé, que saíram da terra do Egito, debaixo da onipotente mão de Deus, com os braços fortes de Deus, guiaram aquele povo e abriu o mar vermelho e levou ao deserto para levar até a terra que mana leite e mel, chamada de Canaã. Esse texto que nós lemos vai nos mostrar que no deserto surgiu muitas tentações e provações, mas em nenhuma delas Deus abandonou seu povo. A presença de Deus estava em meio às provações na vida daquela congregação no deserto. Agora Paulo lembra que todos que passaram pelo batismo pelo mar, que simboliza a proteção de Deus e a salvação de Deus, Deus estava com ele mesmo em dificuldades, porque se o povo de Israel observassem bem, era só clamar ao Senhor, era só pedir a Deus, e o Senhor sempre estava presente, trazendo os benefícios para que o povo não viesse perecer. Quer ver um exemplo? O Senhor colocou uma coluna de dia para aplacar, de alguma forma, a temperatura do sol no deserto, para que o povo não viesse queimar. A nuvem servia para guiar o povo. Quando ela parava, o povo parava e armava o acampamento. Quando ela dava a partida, o povo desfazia o acampamento e seguia. A nuvem, Deus estava guiando. Mas também a nuvem ficava, de algum modo, na frente do sol, para que o povo não viesse passar por castigo, se queimar. Então Deus estava protegendo o povo, guiando o povo, dando livramento ao povo. Mas daqui a pouquinho surgia uma provação. Faltava água. E o que é que Deus queria do povo? Que clamasse. Apenas clamasse. Deus queria que o povo confiasse nele, porque Deus já tinha mostrado razões suficientes quando libertou o povo lá do Egito. Deus mostrou que era capaz de conduzir o povo para a terra de Canaã. Porém, o povo sempre estava insatisfeito com o que Deus fazia para eles. E a insatisfação do povo trazia tamanhas consequências. O povo não lembrava do que Deus fazia com eles. Logo de imediato o povo esqueceu de tantas pragas que Deus enviou para abalar com as estruturas de Faraó para libertá-lo. O povo logo esqueceu que Deus disse que o povo ia tomar vaso emprestado no Egito e o povo ia dar. E o povo deu. O povo esqueceu que quando saiu do Egito não saiu de mãos vazias, era escravo, mas não saiu de mãos vazias, saiu abençoado. O povo esqueceu que Deus abriu o mar vermelho na hora que Faraó e seu povo ia pegá-lo e matá-lo, e Deus abriu o mar para eles a passar com pés enxutos. Qualquer provação e tentação que surgia no deserto, o povo já estava murmurando contra a Moisés, contra Arão e contra Deus. Então Paulo está nos trazendo uma exortação para que nós não imitamos aquele povo. Observe, irmão, o que eu li aqui aconteceu no Antigo Testamento, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no Novo, para nós notar a gravidade do que os nossos pais na fé fizeram no deserto, mostrando que hoje, se você fazia, eu e você, nós fazer as mesmas coisas, nós também iremos perecer. Assim como eles foram rejeitados de entrar na terra prometida, porque todos que saíram do Egito, só 2
entrou na terra prometida? Como era o nome dele? Josué e Caleb. Porque perseveraram em confiar no Senhor. E os demais? Todos caíram prostrados no deserto. Morreram no deserto. Por quê? Porque não levou a confiança em Deus a sério. E o que entraram na terra? Dos mais antigos já citei 2 nomes. Josué e Caleb. E os filhos deles, que nasceram no deserto, foi que entraram na terra. Deus não queria apenas que os filhos tivessem o benefício de entrar na terra. Deus queria que os pais também pudessem contemplar a terra prometida. Mas nenhum deles conseguiu chegar lá. Porque desafiaram a Deus, provocaram a ira de Deus com as suas murmurações e com suas quedas no pecado. Aí Deus rejeitou. Por isso que o texto que eu li diz que Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles eram infiéis a Deus. Mas é necessário você compreender que a presença de Deus estava lá. Quando o povo pecou contra o Senhor, que o Senhor disse para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo, não vou com esse povo, mas vou enviar um anjo para guiar vocês. Aí Moisés disse: não, Senhor, nós não vamos sair daqui com um anjo, nós queremos a tua presença. Eu quero sair daqui com a tua presença, Senhor. Perdoa o pecado desse povo. Aí Deus perdoou e disse a Moisés: eu vou com vocês. Por conta da intercessão do líder Moisés. Mas Deus já queria de imediato já não ir com eles, porque Deus viu que o povo era obstinado ao pecado. Então o texto lido nos chama atenção para que nós não viemos imitar as atitudes de nossos pais na fé, que provocaram a ira de Deus e todos morreram no deserto. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Segundo ponto, as provações não são sinais de abandono. Embora o povo enfrentasse dificuldade, Deus os abandonou. Aliás, embora o povo enfrentasse dificuldade, Deus não os abandonou. Veja aí o versículo 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os que seguia. E a pedra era quem? Era Cristo. Mas ele não sabia. Todos beberam da mesma água, comeram do mesmo manjar espiritual. Mas isso nos ensina que as tentações ou provações não significa que Deus nos rejeitou. Alguém disse: eu estou passando por uma provação. Aí eu digo: Deus não está deixando você por causa disso. Eu estou passando por uma tentação terrível. Deus não abandonou você nessa tentação. Porque o ser tentado não é pecado. Pecado é fazer a vontade da tentação. Depois que faz o que a tentação está tentando, aí acontece o pecado. Entendeu? Hoje nós passamos por provações. Eu gostaria que abaixasse só um pouquinho esse que está dando a microfonia aqui. Hoje nós passamos por tentações, passamos por provações. E isso indica que Deus está conosco? Hein, igreja? Você está passando por provação ou tentação? Deus está com você ainda ou não? Sim. Assim como Deus estava com eles, Deus está com você. A questão é que tem crente que na hora que está passando por provações, de imediato já quer desistir. E além de desistir,
ainda quer dar liberdade para pecar. Errar diante de Deus. Na provação é onde Deus quer ver a nossa fé. Na questão da tentação, Deus não coloca tentação para ninguém. Se você ouvir alguém dizendo assim, Deus me colocou numa tentação. Não. Está escrito na carta de Tiago que não diga, por Deus, estou sendo tentado. Porque a tentação, ela é humana. Você e eu podemos provocar uma tentação. O diabo pode nos tentar? Pode. Mas também você pode também dar lugar a uma tentação. Mas Deus não coloca nenhum crente em tentação. Deus pode trazer provas, para nós passar por provas, para ser aprovado por Ele. Há uma diferença entre provas e tentação. Prova não tem nada a ver com pecado. Deus prova alguém com falta de veste, sim ou não? Deus prova alguém com falta de calçado, sim ou não? Deus prova alguém pela falta de alimento, sim ou não? Isso aí é provação. Tentação não. Quando se trata de tentação, se trata de pecado. De estar na beira de pecado. Mas precisamos ter discernimento dessas duas palavras e saber separá-las. Eu não sei o que é que você está passando hoje, mas você pelo menos sabe discernir o que você está passando? Tem gente que é o causador da tentação e depois diz assim, o diabo está me tentando. Aí o diabo diz assim, eu não. O povo estava sendo tentado por conta da insatisfação deles. Eles eram um povo insatisfeito. Queria tudo na hora que eles quisessem. E Deus não trabalha assim com ninguém. Não estralar do dedo. Não. Deus quer ver a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa determinação. Eu estou falando que aprendendo com as experiências dos que vieram antes. O terceiro ponto, o fracasso espiritual, apesar das bênçãos. Preste bem atenção nisso. Apesar das bênçãos e dos milagres, muitos israelitas caíram no pecado, versículo 5. Mas Deus não se agradou, pode ler na sua Bíblia aí, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Por que foi que Deus não se agradou da maior parte do povo? Segundo os historiadores, sabe quantas pessoas tinha ali no deserto? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Será que tinha gente? 3 milhões de pessoas aproximadamente. No deserto. Para Moisés cuidar. Junto com Josué, Arão, Ur e anciões que ele tinha consagrado ao ministério. Mas uma boa parte do que Moisés consagrou ao ministério para ajudar ele na congregação foram infiéis. Coré era uma liderança que Moisés tinha orado sobre ele e colocado no ministério porque fazia parte da tribo de Levi. Da mesma forma, Abirão, os 250 homens que Coré, Abirão e Datã conseguiu tomar de Moisés, os três conseguiram tomar de Moisés 250 homens para rebelar-se contra Moisés. E todos eles faziam parte do ministério. Você está pensando que primeiro o diabo vai tentar alguém na congregação, é? O diabo vai tentar primeiro aqueles que estão no ministério. Quem está entendendo? Só basta o diabo olhar que tem alguém no ministério que não é fiel. Só basta o diabo ver isso. Ele vai atacar aquela pessoa para se rebeliar contra
o ministério. E através daquela pessoa, vai fazer com que essa pessoa tenha um poder de persuasão para persuadir mais gente para ficar do lado dele ou do lado dela, para tentar estragar o ministério. É assim que o diabo trabalha, e é assim que ele tenta, e é assim que ele tentou no deserto. E Moisés sofreu com isso? Sim. Houve muita perca? Houve. Mas Deus deu vitória a Moisés. Aleluia. Então, eu estou falando do terceiro ponto, fracasso espiritual apesar das bênçãos. Apesar das bênçãos e dos milagres, muitos israelitas caíram no pecado. Isso nos alerta que experiências espirituais passadas não garantem fidelidade constante. Ou seja, qual era a melhor forma de nós escaparmos de cair em pecado? É nós ficarmos firmes nas experiências que nós já passamos no passado, através das bênçãos de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta para você entender melhor. Você lembra de quantas lutas você já lutou para chegar até aqui? Você lembra de quanto obstáculo você enfrentou para chegar até aqui hoje? No decorrer da sua caminhada da fé? Você lembra o que teve que você enfrentar, renunciar, abandonar, enfrentar para você chegar até aqui? Então, você lembra também das dádivas de Deus, que Deus já fez algo por você? Você lembra? Além da salvação, eu estou falando do que Ele já fez por você. Você tem lembrança disso? Porém, bom seria se nós se lembrasse de tudo isso e garantisse para nós não cair em pecado no presente ou no futuro. Mas infelizmente, isso não garante. E o que é que garante então, bispo? É uma vida pautada na orientação do Espírito Santo e na obediência à palavra de Deus, sempre constante e presente. O crente não pode viver do passado. Ele tem que viver no presente e confiar em Deus no futuro. Estão entendendo? O que Israel recebeu de Deus não era para ter caído no pecado. Uma nuvem de dia para guiar e proteger do sol. Era frio naquele deserto, mas Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer. Em vez deles estão batendo com o queixo no arraial de tanto frio, tinha uma coluna de fogo aquecendo todos eles para ninguém morrer de frio. Deus cuida. Estava com fome, Deus mandou o maná, uma sementinha parecida de coentro, onde eles ajuntavam muito, machucavam e fazia pão e bolo e comia. Mas chegou o momento dele dizer: sabe o que é, Moisés? Nós não queremos mais essa semente do mal. Chamou o maná de semente do mal. E o maná hoje representa a palavra de Deus. E quantas pessoas hoje começam rejeitando a palavra? Rejeitaram o maná, disseram que era uma semente do mal. Disseram: Moisés, essa semente, nós já não aceitamos mais esse tal de maná. E o que é que vocês querem então? Nós queremos as cebolas, os pepinos, as carnes lá do Egito. Olha o que a congregação estava querendo comer. Se lembrou de quê? Pepino. Hoje a gente chama de cheiro verde. Lembraram do cheiro verde? Pepino, carne, que eles comiam lá no Egito e queria rejeitar o que Deus estava dando para ele no deserto. E às vezes, quem sabe, toda vez que alguém cai e vai para o mundão, passa por esse processo. Começa a ter fastio do maná de Deus, que é a palavra. Começa a querer rejeitar a palavra. Ei, irmão, se você não tem desejo de ler a palavra, se você não tem desejo de abrir a Bíblia para ler, se você não tem desejo de examinar a palavra, conhecer Deus pela palavra, você está inserido nesse grupo que tem fastio do que Deus está dando.
Não esqueça que você hoje está no deserto. Nós aqui não somos permanentes. Nós somos peregrinos. Nós estamos vivendo o deserto da vida, esperando a volta de Cristo. Mas nesse deserto nós precisamos desse maná aqui, ó, para sobreviver. É por isso que tem tanta gente morto espiritual, porque não come do maná. Não come do maná. Lembrar do Egito para Deus é traição. Ah, quando eu estava no Egito, era tudo mais fácil. Quando você vê um crente com esse tipo de conversa, se ele não já está morto espiritual, está morrendo. Mas eu quero lembrar a igreja, preste bem atenção, que não está nem no meu sermão isso aqui, eu me lembrei agora. Eu quero lembrar a igreja que na saída de Israel, lá do Egito, para ir ao deserto, a Bíblia diz que foi uma mistura de gente com eles. Uma mistura de gente. E essa mistura de gente não era israelita, era egípcia. E por que ele quis ir com o povo? Porque eles viram a grandeza de Deus, acabando com tudo na terra do Egito, para livrar seu povo. Então eles quiseram também ir com o povo de Deus. E foi uma mistura. Quando chegou no deserto, que chegou a prova, o primeiro que murmurou foi esse grupo. Só que Israel não vigiou com eles. Ou seja, Israel foi persuadido a cair em tentação por causa dessa mistura de gente. Fala para o seu irmão assim: quem é a sua companhia? Diga: quem é a sua amizade? Você sabia que tem crente que fica fraco na igreja por causa de amizade? Essa amizade pode ser lá na rua onde tu mora, aquele bate-papo na calçada. Essa amizade pode ser lá no teu trabalho na hora do almoço. Pessoas que não estão na mesma fé. Pessoas que não conhecem o Deus que você serve. Pessoas que estão ligadas a uma vida com treva. E a más conversações corrompe os bons costumes, como diz a palavra. Ah, meu Deus. Então o povo não prestou atenção nessa mistura de gente. E essa mistura de gente que foi com eles saindo do Egito, fez o povo pecar contra Deus. Aí depois que começaram a pecar, pronto, perderam toda a orientação divina e começaram a provocar a ira de Deus. Olha, irmão, quem prometeu de colocar o povo na terra? Toda a igreja fale, por favor. Quem prometeu? Deus, viu? Às vezes eu escuto o pregador quando está pregando, falando do Antigo Testamento e dizendo Jesus. Eu só posso falar do Antigo Testamento apontando o nome de Jesus se eu encontrar alguma passagem que aponte a teofania de Cristo. Ele lá no Antigo Testamento. Que é raro. Tem, mas é raro. No Antigo Testamento foi o momento do Pai. Então Deus. Aí o povo não prestou atenção com essa mistura de gente. E todos pecaram perante o Senhor. Cuidado com a sua companhia para não fazer você pecar contra Deus. Cuidado. Para não fazer você esfriar na fé. Fazer você desistir por causa de companhia errada. E não pense que eu estou dizendo aqui companhia errada, que é obrigado a você estar perto de uma pessoa, que essa pessoa está totalmente diabólica. Não é só isso não. Às vezes parece ser uma pessoa boa, mas não tem, a conversa da pessoa é diferente da sua. Os costumes da pessoa é diferente do seu. Quem está entendendo isso aqui? E o crente vai cair no embalo, achando bonito, na hora do almoço.
e as más conversações vai penetrando no coração. Daqui a pouco tu chega do teu trabalho na tua casa, já nem com vontade mais de vir para culto, porque a tua fé já foi abalada lá. Jogaram um balde de água gelada em você lá, e você já chegou cambaleando. Mas a culpa é de quem? De Deus? A culpa é de quem? Sua, que não tem atitude de se afastar de quem está derrubando você na fé. É sua. Eu sei que quando alguém cai e vai para o mundo, há uma série de conversas. Lá, e os líderes de lá? Lá tem Bíblia? E o líder? Chega junto? Como é que é lá? Não vai atrás não? E uma série de coisas. Mas ninguém vai para o pé da letra para descobrir por que foi que caiu. Aleluia. Será que Deus não bradou na casa, na doutrina, nas pregações, para a pessoa se acordar? Foi desobediência e pronto. Aleluia. Falta de compromisso com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quer jogar a culpa para quem não é culpado. Eu não posso pegar na sua mão e empurrar no céu. Eu posso ensinar a palavra para você obedecer para chegar lá. Mas se você não obedecer, eu chego lá sozinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui vai também, gente. Aleluia. Deus me dá o conhecimento. Eu busco conhecimento. Trago para você informação. Informação que lhe traz salvação em Cristo. Mas para isso, você tem que ouvir, obedecer e praticar. Assim como eu, que leio, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, eu não aprendo a Bíblia primeiro para aplicar para você. Não. Se eu for fazer isso, eu não passo de um religioso. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que entender e aplicar primeiro para a minha vida. Porque senão tu é salvo e eu não sou. Primeiro é para mim. Depois que eu me analiso na palavra e o Espírito Santo vai mostrando a mim como é que está a minha conduta diante dele. Aquilo que está certo, eu permaneço. E se tiver alguma coisa errada, eu conserto. E vou me aprumando na vontade de Deus, para depois ele me usar para você. É assim que a liderança tem que fazer. Pregador que prega para mandar para a igreja, é por isso que só tem escândalo por aí. Queda e mais queda. Por quê? Porque estudava para... Só para passar. Tá entendendo? Nada de receber. Recebe! E tu? Meu Deus. É mega forte. Moisés apenas não ensinava. Moisés primeiro aplicava nele, para depois para o povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Então mesmo que o Senhor faça tanta coisa boa por nós, infelizmente, isso não garante de nós não tropeçar se nós não vigiar. Verdade. Quantas vezes você tropeçou e você nem lembrou daquele livramento? Você nem se lembrou daquela vitória? Você nem se lembrou daquilo que Deus fez por você? Da bênção de finança que Deus causou na sua vida no momento mais da precisão? Você nem se lembrou. O pecado bateu na porta, você abraçou. Então isso não traz nenhuma salvação. E o que traz, bispo? É você estar pautado todavia, todos os dias, na palavra de Deus e obedecendo a palavra, praticando a palavra. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu vou entrar no segundo ponto, mas eu não posso entrar enquanto eu não falar isso aqui, ó. É muita covardia do crente. Criança, pra cá. É muita covardia do crente. Deus resgatar do mundo, limpar, purificar, dar um banho com seu sangue carmesim, com o sangue de Cristo, dar dons ministeriais, dons espirituais, talento, revestir com as armaduras de Deus, deixar o crente capacitado para fazer a obra, e depois que o pai vê que sua criatura tornou-se filho e está pronto para servir, a pessoa dá lugar ao ímpio e deixar arrancar ele da presença de Deus. Você acha?
Deus é um ser espiritual, mas também ele é pessoal. E como ele é pessoal, ele se entristece. Ele sofre com a conduta de muita gente sem compromisso nessa terra. Aleluia. Gente que ele honra, chama para o ministério, mas não está nem aí, não tem compromisso nenhum. Deus fica triste com esse tipo de gente. É forte. Aleluia. É mega forte. São traíras do próprio Deus. Verdade. Aleluia, Jesus. Se traem a Deus, quanto mais o ser humano. Esse aqui vai ver. Eita glória! Vou deixar você meditar para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Aleluia, Jesus. Senhor, toma conta da tua palavra, Deus. Aleluia. Está pensando que é só tu que se sente fraco? É? É verdade. A luta da carne contra o espírito é para todos. É verdade. E se o bicho se sente fraco? Quantas vezes? Só que quando eu estou me sentindo fraco, eu vou para o pé da cruz, drogo o meu joelho e digo: Pai, Paulo diz na palavra que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Me reveste do teu poder. Me reveste do teu poder, Jesus. Aleluia! E a fraqueza da carne não me impede de eu vir para o culto, não me impede de ficar firme, não me impede de eu rejeitar o pecado, não me impede de eu dizer não para o diabo, para o mundo. Deus tem me sustentado com a sua graça, assim como Ele também tem sustentado você. Esse Deus é poderoso e fiel. Aleluia. Ninguém é de fé, ninguém é super-homem, ninguém é super-crente. A gente apenas é crente em Cristo. Glória. Agora cada um tem que saber o que fazer no momento que está fraco. Aleluia, Senhor. Está fraco, deixa de vir para o culto. Está fraco, deixa de ler a palavra. Está fraco, deixa de orar. Está fraco, deixa de vir para a congregação. Está fraco, não faz nada disso. Vai ficar forte quando? Só vai escutar a notícia: morreu fulano. Pelo menos espiritualmente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita. É pessoas que estão na igreja, mas não quer abandonar o pecadinho doméstico. Chama-se pecado de estimação. Não quer renunciar, não quer deixar. Assim como a congregação de Israel no deserto não quis deixar as paixões pelo Egito, não quis abandonar os costumes do Egito. Você sabe muito bem disso, que não tem nada de dificuldade tirar alguém do mundo, tirar alguém do Egito. A dificuldade é tirar o Egito do coração, a dificuldade é tirar o mundo do coração dele, do coração dela. Porque tem gente que está na igreja, mas o coração está onde? No mundo, está lá no Egito. Aleluia, Deus. Está na igreja, mas o coração está lá. Quer trazer o Egito? Nunca é liberto. Aí sabe o que faz? Quer trazer o Egito para dentro da igreja. Meu Deus. Aí chega aqui, tem uma placa, irmão. Chega aqui, tem um líder que está olhando assim, ó, de olho. Trazer o que para dentro? Afio a espada da palavra e tome espada. Eita, Deus. Tome espada. Ô, se converte. Que o que liberta é a palavra. Aleluia. Aí se converter, glória a Deus. Mas se não quiser se converter, vai pegar o beco, porque aqui tem a palavra para consertar. A glória é tua, Jesus. Aleluia. Oh, Deus poderoso e fiel. Jesus vivo e cheiroso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Segundo lugar, alerta contra o orgulho e a rebelião. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 ao 10. Na mesma leitura que nós fizemos, a partir do versículo 6. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. As coisas do mal, né? Como eles cobiçaram.
Não vos faça, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aí você nota 3 coisas aqui, ó. A soberba na vida deles fizeram eles ser idólatra, prostituto, tentaram a Cristo e murmuraram e morreram no deserto. Essas alertas, você observa que Paulo disse que serviu como figura para nós hoje não cometer o mesmo pecado. Eu preguei sobre isso aqui, sobre idolatria. Sobre idolatria. Você sabia que você tem como idolatrar uma pessoa da própria igreja? Eu vou te explicar como é que você idolatra alguém da igreja. Você só vem para o culto se o pregador for aquela pessoa. Você só se levanta para adorar se quem for louvar for aquela pessoa. Você só dá glória se for aquela pessoa. Você só recebe se for aquela pessoa. Aí quando vem o de fora, todo mundo calado. Ninguém fala nada. Se é fulano, ninguém fala nada. Se é ciclano, ninguém tem movimento. Mas se é um só tem um movimento, é só ele. Isso é idolatria. Você está adorando a Deus, não é o homem. A alegria todinha está só se for fulano. E os outros? Não, fulano. Eu não quero isso nem para mim, que sou bispo da igreja. Não venha para o culto por causa do bispo. Venha para o culto por causa de Jesus. Que o bispo não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Quem morreu na cruz de Calvário foi ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando foi que eles se prostituíram? Com Balaque e Balaão, que seduziu. Balaão ensinou a Balaque a como preparar mulheres para chamar a atenção de Israel. E as mulheres seminuas convidaram Israel para tomar uma bebida forte. Israel foi. E depois que estava com a cabeça feita, com bebida, caíram em prostituição. É por isso que Deus não quer crente bebendo bebida. Deus não quer crente bebendo vinho. Deus não quer crente bebendo cerveja. E olha, nem com álcool e nem sem álcool, irmão. Porque já tem crente por aí bebendo cerveja sem álcool. É sem álcool. É a mesma coisa, querido. Tu está ocupando só o outro. Deus não quer não. Sabe por quê? Porque vai mexer com a mente. E mexendo com a mente vai desequilibrar a pessoa. Deus não quer o crente bebendo champanhe. Quem está entendendo? O crente tem muita coisa para beber, sim ou não? Tem água, tem suco, tem refrigerante para quem dá valor. Tem tantas coisas. Por que trocar essas coisas pelas? Isso aí é crente carnal, que ainda não conheceu o poder de Cristo na vida. Porque quem conhece o poder de Cristo na vida não sente nem desejo, irmão, dessas coisas. Não passa nem na cabeça mais. Quem está entendendo? Sabe quando é que você descobre que você está liberto de verdade? É que quando você passa por aquilo que você já saiu dali, você se nojeia. Você não faz, ixi, vou sair, meu Deus, o coração chega, você não faz. Você olha e você se nojeia. Meu Deus, como eu te agradeço por me ter tirado dali.
Uma certa feita, um pastor meu disse que evangelizava junto com um amigo. E certa feita ele passou numa evangelização junto com esse amigo. E o amigo viu um copo de cerveja cheio. E chega, estava suado. Gelado, né? Aí estava suado. Aí o amigo olhou. Não vou dizer o nome da pessoa não. Questão de ética, a gente está na live. Aí o amigo olhou e disse: fulano, meu Deus, chega, deu um choque agora. Disse, por quê? Olha para ali como está suado aquele copo. Aí disse: o sangue de Jesus tem poder. Te converte, rapaz. Seja liberto. Aí ele disse: desse eu já me afastei. Que eu fui para lá falar com ele, disse: não, era bobagem isso. Então não temei. Deixei ele pensando que é bobagem e já peguei o meu caminho. Porque crente que é crente não se embaraça com ninguém e nem por ninguém. Crente de verdade não se embaraça com ninguém e nem por ninguém. Pode ser, meu irmão, quem for, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser quem for. O crente de verdade não se embaraça. Tu quer Cristo? Quero. Vamos andar junto. Tu quer Cristo? Quero não. Fica só. Eu vou pegar ele, vou com ele sozinho. Mas não se embaraça. Não se embaraça. Por quê? Porque o compromisso dele e ela é com Jesus. É com Jesus. Uma certa feita, eu estava trocado para ir para a igreja. E eu tinha evangelizado um tio. Muito. E esse tio nunca quis Jesus. Nunca. Eu cansei de evangelizar ele. E ele nunca quis. Certa feita eu estava trocado de roupa para ir para a igreja. Aí chegou uma pessoa correndo. Josias, oi. Teu tio está te chamando ali. Por quê? Porque ele está no meio de uma rodada de cachaça e está parecendo uma confusão para ele. Está parecendo uma confusão para ele. E ele está te chamando ali para resolver ali, mas ele... Diga a ele que resolva só. Agora diga a ele que eu vou orar por ele. E saia de lá e corra. Porque Jesus vai dar livramento. Mas eu estou indo para a casa do meu pai. E eu sou lá menino, rapaz. Meu compromisso é com Deus. Mas tem gente que quer se embaraçar por causa de pessoas que não quer Jesus. Não quer de jeito nenhum. Aí tu vai se embaraçar, é? Diga assim: o meu negócio é com Jesus. É desse jeito, irmão. Se não for assim, se perde a pessoa, se perde tu, se perde todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem concorda com o bispo? Glória a Deus. Eu ainda assim lá embaixo. Aleluia, Deus. Então alerta contra o orgulho e a rebelião. Com base na história deles, Paulo exorta a igreja para que evitem atitudes que levam à queda do povo no passado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está alertando a igreja em sua época e nós hoje, para que através dos erros de nossos pais no passado, nós tomemos por exemplo para nós não cair, para nós não praticar o que ele praticou. O que está escrito aqui como figura não é aquele lado que tem crente que diz assim, para justificar um adultério, ele diz, mas Davi adulterou. Quem está entendendo? Para justificar um adultério, alguém diz o quê? Davi adulterou e Deus perdoou. Eu quero saber quantas vezes Davi adulterou. Para que alguém adultera, ninguém sabe quantas vezes, e ainda quer se justificar em Davi. Davi deu um erro, se arrependeu e consertou e nunca mais praticou de novo. Erro dos nossos pais no passado não é para trazer exemplo para a gente cair, não. É para a gente ver a falha dele e não cair na mesma falha. Ou falta. Aleluia, Jesus. Já serve de figura para nós entender. Olha, ele caiu o carro. Por que foi que Davi caiu? Porque a Bíblia diz que todos os reis, na época que os reis estavam na guerra, lutando, pelejando, guerreando, Davi ficou em casa. E à tardezinha, quando ele levantou, foi na varanda da casa, viu Betseba,
se banhando, que historiadores dizem que ela estava saindo da sua purificação. Então ele olha e cobiça. Se ele estivesse na guerra, ele não estava cobiçando, estava? Crente que para de guerrear, passa a cobiçar. Eu vou repetir. Crente que para de guerrear na vida espiritual, passa a cobiçar o que não deve. Glória a Deus. Pergunta ao seu irmão, você está guerreando? Diaconisa Laone, você está guerreando para vencer as tentações? Você está guerreando para vencer a sua tentação? Que essa tentação a tentação é humana, não foi Deus que colocou não. Você está guerreando ou você parou de guerrear? Quando Davi parou de guerrear, ele caiu. Parou de guerrear, irmão? Cai. A maior fraqueza do século 21 dos crentes de hoje é que não quer guerrear é nada. Tu tá pensando que tu vir pro culto com a Bíblia na mão e ouvir a palavra voltar, tu tá guerreando? Isso é apenas uma fase. A tua guerra é na tua casa. A tua guerra é no teu trabalho. A tua guerra é na tua escola. A tua guerra é nas tuas viagens. A tua guerra é lá fora. E se você não estiver guerreando? E ainda quero melhorar uma fala aqui. A sua guerra é dentro de você mesmo. E se você não estiver guerreando, você cai. Porque quem vence você é a carne. Bispo, como é que eu posso guerrear? Se arma. Se arme primeiro com as armaduras de Deus. Se arme. Primeiro comece com a palavra. Para enxertar a sua vida. Revestir você. Para você ficar firme na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Então eu disse, com base na história deles, Paulo exorta a igreja para que evitem atitudes que levam à queda do povo do passado. E o primeiro ponto que eu vejo aqui é não se tornar orgulhoso. Eu vou finalizar. Você sabe que a maior queda do crente é quando ele se torna orgulhoso? Você está passando que orgulho é se intrigar de todo mundo, é? Você só é orgulhoso se você não falar com ninguém? É isso que é orgulho? Não. Isso é um orgulho também, mas isso não é tudo não. Quando Deus olha para nós e não vê a gente orando, não vê a gente lendo a palavra, não vê a gente adorando, não vê a gente buscando, Deus já está vendo em nós o quê? Orgulho. O orgulho está lá. Já está lá no nosso coração. O que impede do crente ser orgulhoso é o quebrantamento e a humildade dele diante de Deus. A humildade, o quebrantamento do crente na presença de Deus evita que ele tenha orgulho. Você entendeu isso? Os exemplos foram escritos para nos admoestar, para que não sejamos arrogantes em nossa caminhada. Versículo 6. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A cobiça atrapalha a vida do crente. Segundo ponto, não cobice ou senhorie, como Israel fez. O povo se ensoberbeceu e desejou coisas proibidas, o que trouxe consequência grave. Versículo 7 e 8. Eles cobiçaram coisas proibidas. Se a gente sabe que é proibido, para que cobiçar, né? Já sabe que é proibido. Para que cobiçar o que é proibido? Já disse certa feita alguém que entre dois quartos, que tem duas portas, na porta uma está dizendo, pode entrar, e a outra está dizendo, não entre, é proibido. Me diz qual é a curiosidade que vai ter na pessoa de abrir. É aquela que está? É proibido. Curiosa, para saber o que tem lá. A curiosidade. Então, se está proibido, meu irmão, está proibido. Se Deus diz não, é não. Se sabe que aquilo é pecado, é pecado. Não adianta teimar. Se tu não buscar a Deus, a tua vida vai se esfriar, tu vai ficar fraco e vai cair. Então, a única chance de você sobressair dessa situação é se você buscar.
Mas tem gente que sabe disso e não busca. Não busca. E por não buscar, se torna presa fácil para o diabo. Quem não busca Deus, se torna ser presa fácil para o diabo. Veja qual é as suas tentações. Observe quais são seus pontos fracos. Coloque na presença de Deus. Jejue, peça para Deus revestir você no seu ponto fraco, para que quando Satanás for tentar você, você está forte para resistir. Não dê lugar ao seu ponto fraco. Ou você não tem? Não dê lugar. Se revista de Deus, para que você se torne uma pessoa forte. E assim como eles caíram no deserto, e só os filhos deles conseguiram entrar, assim também nós, se não tiver cuidado, os nossos filhos entram e a gente não entra. Viu? Essa geração que está aí vem aprendendo Bíblia, assim como você. Só que a geração antiga já vem passando por um processo, não foi? Um processo. Então a gente tem que vigiar para que a gente não venha se soberbecer e pecar contra Deus, para que chegamos lá em cima, você e seus filhos. Quantos podem dizer amém sobre isso? Amém. Vamos ficar de pé.